Bom, boa tarde a todos. Nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês destinado à prevenção do suicídio. Apesar que é o tipo de situação que nós temos que prevenir por toda a nossa reencarnação. Existe uma preocupação muito grande com aqueles que vivem num processo depressivo, melancólico, que pode ser uma tendência ao suicídio. Mas nós sabemos que uma grande quantidade de espíritos encarnados que não demonstram nenhum tipo dessas disfunções, do nada, eles acabam se suicidando. O que acontece? Como isso ocorre? Por que ocorre? Principalmente por que ocorre? Por mais que sejamos catedráticos, por mais que nós estudemos, não saberemos nem o dia, nem a hora, nem o porquê. Porque na realidade esse processo, como tantos outros, é individual e intransferível. Ninguém tem responsabilidade quando alguém comete um ato desse. Pode ser amigo, parente, pais, mas eu podia ter evitado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não podia ter evitado. Porque a decisão é desse espírito, que já talvez, em alguns casos, já vem nesse processo algumas encarnações. E assim como nós que estamos aqui, com outras disfunções, com outros problemas emocionais, comportamentais, estamos reencarnados com um único objetivo, apenas um objetivo, que é nos tornarmos pessoas melhores. Melhores para nós em primeiro lugar. Não é melhor que os outros, não é isso, mas melhor para os outros. Eu só posso me tornar uma pessoa amorosa, fraterna, solidária, se eu for comigo. Jesus já nos falou isso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, se eu não sentir o amor por mim, como é que eu posso amar uma pessoa se eu não sei o que é? Então, nesse processo encarnatório em que todos nós estamos, buscando burilar as nossas boas tendências e remover, retirar, ressignificar as má tendências, só nós, só eu, só o Newton Júnior pode se modificar. Ninguém consegue me mudar, não existe isso. Vocês podem fazer uma pesquisa mundial com os quase 8 bilhões de espíritos encarnados, onde nós somos 30, em média, né? Na psicosfera terrestre, só mudam quando eles decidirem mudar. Mas eu convenci, ótimo, podemos convencer? Sim, podemos convencer as pessoas, através do exemplo só. O exemplo é a única coisa que pode modificar o outro. Mas ele modifica não porque eu mandei, porque eu impus, porque eu puni. Ele mudou porque ele percebeu o erro que estava cometendo, então ele muda. Assim somos todos nós. E esse espírito que está num processo de expiação na maioria das vezes, ele tem que vencer esse momento, esse surto que ele vai ter em determinado período da sua vida. E a responsabilidade da família, dos pais, qual é? Apenas acompanhar esse processo, apenas tentar fazer com que ele enxergue que o amor é mais importante do que tudo isso, que as nossas vitórias não dependem do outro nunca, gente. As minhas vitórias, as minhas derrotas, o único responsável sou eu.
não é o único culpado, porque culpa não existe. Culpa é criação nossa. Culpa é algo que lacra, fere. A responsabilidade é quando eu percebo que eu tenho que mudar, ao meu tempo, evidente. Então esse espírito, que quando está na erraticidade ou na espiritualidade, sente a dor daquilo que ele cometeu, percebe o engano e que a vida não cessa quando os órgãos param de funcionar. Que a vida é muito mais do que esses momentos que nós temos nesse planeta abençoado. E quando ele passa para o mundo espiritual, aonde ele tentou se livrar da dor, porque nenhum espírito encarnado, aonde muitas vezes não pediu para encarnar, como eu já escutei às vezes de algumas crianças jovens, na qual eu às vezes converso, não pediu para reencarnar, é verdade, eu falo para eles, é verdade, você não pediu para reencarnar, nós imploramos para reencarnar, imploramos, porque na espiritualidade nós percebemos os erros cometidos, e é engano achar que ao desencarnar, um tribunal de contas me aguarda, juízes sentados, ou juiz sentado, júris, não, nós estamos só ao desencarnar, apenas com a minha consciência, e a percepção de tudo que eu fiz, e não deveria ter feito, as pessoas que eu magoei, as pessoas que eu feri, e os momentos em que feri a mim mesmo, as coisas que eu deveria ter feito e não fiz, isso dói muito em nossa consciência e simbolicamente em nosso coração. É uma adaga que penetra lentamente, que é a adaga da angústia e do remorso. E ao estar com esta dor emocional, que não é uma dor física, porque o físico não está mais presente, sim, o perispírito, que ainda é uma parte material, mas a dor é a pior dor que existe. Quantos de nós, enquanto crianças, preferíamos que os nossos pais nos dessem uma surra, onde daqui a pouco passava a dor, do que aquele sentimento, aquelas chantagens emocionais que eles fazem, que a gente cria um sentimento de culpa, e muitas vezes leva durante a nossa existência. E nesse momento da espiritualidade, onde eu cometi esse engano, e eu percebo a necessidade de retornar, existe um processo muito difícil para o espírito que quer reencarnar. Primeiro que reencarnar, principalmente agora, está difícil, né? Porque a mulherada não quer filho, a molecadinha não quer mais saber de filho. Né? Hoje já somos 8 bilhões de espíritos encarnados. Se nós temos 30 ao todo, né? Nós temos 20 e poucos bilhões, em média, aguardando a sua vez, né? E quer dizer, quando eu for para lá, imagina a ficha que eu vou pegar, né? Não é uma ficha para reencarnar daqui a 30, 40, 50 anos, não. A não ser que seja uma coisa compulsória. Mas eu vou levar um bom tempo na espiritualidade. A maioria de nós aqui, que estamos nesse momento de reencarnação, nós tivemos na espiritualidade 50, 70, 80 anos, 100 anos, 150 anos. Só que devido ao processo em que nós estamos vivenciando, que é o de provas, expiações, passando para o mundo regenerativo, vamos levar muito mais tempo lá. Mais de um século, 200 séculos, 2 séculos, 3 séculos, para poder estar preparado para retornar. Porque quando essa turbulência que nós estamos vivenciando hoje cessar, vai ficar muito difícil de reencarnar nesse planeta. Porque o padrão vibracional que vai ficar, eu, Newton Júnior, não tenho. Nem sei se eu volto para cá. Né? Talvez estou me preparando um outro planeta de provas e expiações para vivenciar lá. Graças a Deus, né? Pior é ir para o primitivo. Então, já estou no lucro.
E nesse processo de reencarnação, aqueles que saem da vida, não importa o motivo, e não estamos aqui para julgar, não é uma questão de julgo, é uma questão de percepção para que nós possamos perceber. E aqueles que estão nas redes sociais, que por motivo estão pensando em sair da vida, eu quero tentar aqui esclarecer. Não vou falar do que nós temos visto nas redes sociais, dos vales dos suicidas, não vou falar sobre isso. Eu vou amenizar o problema. Ao desencarnar de uma forma de impulso, vai perceber que não mudou nada. Ao contrário, dá uma piorada, porque eu fico desorientado, eu fico perdido, eu fico sem chão. Eu percebo que os meus problemas não se resolveram, ao contrário, se agravaram. Porque aquele sentimento de baixa estima, aquele sentimento de revolta, de ódio, vão continuar com muito mais intensidade, é certo. Porque o corpo físico, ele ameniza as nossas dores. Ele ameniza os nossos sentimentos. Porque é uma veste. E como tal, é o que acontece aqui no dia a dia. Quando está frio, mesmo agasalhado, eu sinto frio, mas imagine estar sem o agasalho. É insuportável. E é a mesma coisa que acontece com o nosso emocional. As dores emocionais são muito mais fortes. Ao ponto de alguns daqueles que partiram por esse meio ficarem sedados num coma induzido, para que ele seja preparado para no momento certo voltar a si e poder iniciar o seu processo de restauração, ressignificação. Mas essa decisão de sair da vida não é responsabilidade dos pais, não. Mas meu pai foi cruel comigo. Meu pai nunca me amou. Minha mãe me abandonou, eu ainda era pequeno. Eu sempre quis ter o amor do meu pai, o apoio, meu pai nunca me apoiou. Me deixou jogado pela sociedade. E onde eu vivia, era uma bandidagem, uma criminalidade imensa. Que escolha eu tinha? Me diga. Toda escolha do mundo. Toda escolha do mundo. Primeiro, isso é para o Newton Júnior, eu sabia de tudo que iria acontecer na minha vida terrena. Eu sabia. Sabe por que eu sabia? Porque fui eu que construí meu projeto reencarnatório. Fui eu que decidi os momentos de provas, o que eu iria fazer, e até as provas que eu queria ter para provar que eu mudei. Eu mudei. Aprendi aqui com os meus amigos espirituais, meus protetores, meus guardiões, meus familiares. Eles me ensinaram nessas décadas que se passaram. Nesse último século, estou pronto para reencarnar e vencer as minhas má tendências. Do mesmo jeito que eu estou falando para vocês aqui, eu estou falando para um grupo familiar na espiritualidade. O mesmo que ocorre com um preso quando pede a liberdade condicional, ele fala, eu mudei, não sou mais aquele homem. Eu mudei, acreditem em mim. E alguns não acreditam e não me dão a liberdade. Na espiritualidade, como são familiares, amigos, protetores, guardiões, me conhecem muito mais do que eu me conheço. Porque eles sabem qual é a minha tendência. Porque somos todos seres tendenciosos. Temos uma tendência para algo. E nessa encarnação, eu fico lutando contra ela. As tendências
que eu digo as tendências degenerativas, insalubres. E nesse processo em que eu vivo, nesse convencimento, o principal, sabe qual é? Como é que nós reencarnamos? Quem que permite que eu reencarne? É Deus? É Jesus? Eles já permitiram, porque nos dá o livre-arbítrio, nos deixa fazer o que queremos. Quem nos concede a possibilidade de reencarnação através da fecundação da célula ovo e da proteção são os nossos pais, não são? E se dentro da família, como Emmanuel nos diz, que não temos a família que queremos, mas a família que precisamos, aqueles familiares reencarnados que vão me apoiar, algumas vezes são familiares do passado que querem restaurar, resgatar e modificar. Mas imagine um suicida. E o suicida, segundo os paracletos encarnados, Divaldo e tantos outros, Chico Xavier, ele não fica suicida de uma hora para outra. Pronto, o suicídio acabou. Eu trago comigo a minha tendência, as minhas reminiscências de várias encarnações com esse ato. E a gente vem trazendo. E eu venho melhorando cada encarnação, mas da seguinte maneira. Na primeira, iniciei lá atrás, eu me suicidei com 17 anos. E aí eu reencarno para melhorar. Em vez de 17, eu vou vencendo, mas não suporto a dor aos 20. Aí, aos 30, aí volta a 17. Ou seja, eu fico oscilando de acordo com o meu surto emocional. Então eu já venho com esta tendência de não suportar, de fracasso. Eu me acho fracassado, mas nenhum de nós é fracassado. Porque nós somos deuses. Todos nós somos deuses, ou não? O que vocês acham? Sabe quem falou para mim que o Newton Júnior é Deus? Vocês lembram quem foi que falou? Jesus. Vós sois deuses. Podes fazer o que eu faço e muito mais. Olha só, a fé que ele tem em mim. Jesus tem uma fé imensa em nós. Só falta nós termos essa fé. Porque nós podemos fazer qualquer coisa, gente. Quando eu penso, eu crio, não está escrito isso? Que o pensamento, ora é partícula, ora é energia. Quando partícula, ele constrói e fica no universo, aguardando a minha ação para que essa partícula, essa construção aconteça. E ora energia, ela esparge num campo magnético, encontrando pela lei da atração o ambiente que eu vou viver. Se eu penso positivamente, se eu sou uma pessoa boa, se eu penso, o meu campo magnético atrai o quê? Pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas que querem vencer na vida. Se eu penso o contrário, automaticamente eu atraio o contrário. E vivendo num local insalubre, a minha tendência é adoecer. Não só fisicamente, como psicológica e emocionalmente. E uma coisa leva a outra. Emocional, comportamental, né? Energético, perispiritual, corpo físico. É o ponto final. Chama-se somatização. As enfermidades são somatização. Eu somei tudo isso. Uma enfermidade não começa assim, não. Ela aparece assim, mas a construção dela leva décadas. É assim que funciona. Os meus pensamentos vão criando energia negativa, faz um campo magnético do nosso corpo, os campos de força de André Luiz, coronário, frontal, ádina, laríngeo, cardíaco, tudo isso são campos de força responsável pelo agrupamento de órgãos. E quando estão em dissonância, os órgãos sofrem. Mas como somos seres
maravilhosos, abençoados e perfeitos, leva um tempo. A gente machuca, ele se cura, a gente machuca, ele se cura, a gente machuca, ele se cura. Até um dia que ele enfraquece e não consegue se curar mais. Então esse espírito que desiste da vida por problemas materiais, esquece que nós somos espíritos imortais, com uma experiência material de algumas décadas, outros privilegiados, séculos, mas que o mundo espiritual são segundos. Um século no mundo espiritual corresponde a segundos, a minutos. E nós deixamos essa oportunidade de vencermos a nós mesmos para nos tornarmos pessoas felizes. Mas uma coisa, todos nós temos que ter certeza. E se não tivéssemos certeza daquilo que eu vou falar, também pouco importa. Porque na realidade é uma lei universal, imutável e intransferível, que é o seguinte: toda criação de Deus será feliz. É o único fatalismo que existe para todos nós, mesmo contra a nossa própria vontade. Vocês sabiam disso? Que alguns de nós se sabotam. Quando tudo está indo bem, eu invento alguma coisa para arrumar uma confusão e perder aquilo que me levaria à satisfação que eu tanto busco. Porque lá no fundo, por algum motivo, eu me sinto culpado de algo e meu inconsciente fala: você não tem direito de ser feliz. E a gente não percebe isso, porque é o inconsciente nos falando, algo que está gravado, é os porões do inconsciente, e a gente se sabota, mas não tem jeito, nós seremos felizes, cada um ao seu tempo, mas seremos. Do átomo ao arcanjo, decreto divino, não tem jeito. E aqueles que partem, de alguma maneira, tiram a oportunidade de minimizar os seus problemas e reduzir esse tempo. Mas os que ficam, jamais se sintam culpados. Jamais. Eu sei que para os pais é muito difícil, né? A gente sempre busca o que eu podia ter feito para que isso acontecesse. Nada. E voltando para encerrar, que eu falei sobre o momento encarnatório de um suicida, dependendo do caso, ele busca papai, busca mamãe, chega na espiritualidade, chega na matéria, e ninguém quer. Não é por mal, porque já sentiu a dor, às vezes até ele, como um filho, ou como um marido, como um primo, fez com que essa dor fosse muito forte. E nós, como seres ainda crianças, né, a nível de amor, de compaixão, falamos assim: ó, eu não quero passar por isso de novo, eu te amo, mas eu não quero, eu prefiro ficar aqui, daqui te orientando, não vou te abandonar não, tá? Não vou, se tiver no mundo espiritual, não vou te abandonar, mas eu prefiro estar aqui. E se está encarnado é pior ainda, né? Eu falei: meu Deus do céu, quer sofrer? Não, não posso, eu não vou suportar, eu vou morrer com você. E fica nessa busca, até que papai e mamãe, que talvez até nem... Gente, isso aqui não é regra, tá? Só quero deixar bem claro que não é regra. Eu estou dando só situações que são bilhões, trilhões de situações, mas uma delas para a gente pensar. Isso é para refletir. Eu posso chegar digamos assim, na família espiritual, que é muito grande, porque família espiritual não é só carnal, não, tá? Não é um vô que morreu, não. Família espiritual são pessoas que eu convivi com ela e nós tivemos uma afetividade. Precisa ser namorado, marido, pode ser um amigo, pode ser até um patrão, alguém que eu fui trabalhar com ele e nós se demos muito bem. Isso é a família. Família espiritual chama-se afetividade.
afetividade. Então, talvez alguém que se sensibilizou, que tem uma compaixão pela situação dele, fala assim: não, eu vou ser sua mãe, vou fazer de tudo para você não partir, não fazer isso, vou fazer de tudo, completando dentro das minhas possibilidades, dentro do que você me permitir, eu vou te fazer de tudo. E aí ela se candidata, papai também. E papai vai falar assim: eu também vou fazer, mas amor quem vai dar é tua mãe. Eu vou fazer de você um homem, para que você vença isso. Então são situações diferentes. Eu vou ser rígido com você, vou fazer você uma pessoa forte, sair disso. Como é que você vai desistir da vida só por um obstáculo? Você tem que ser forte. Tá bom para você assim? Tá ótimo. Sem problema, papai. Eu até já chamo de papai, né? Sem problema, vou aceitar tudo que o senhor falar. Tudo que o senhor falar. Mamãe me dá colo e o senhor me dá o rumo. Tamo junto, vou nessa. Assina, vai no cartório e reconhece firma. Né? Mas os amigos espirituais falam: olha, só quero, antes de você já entrar no Ministério, na portinha assim do Ministério da Reencarnação, né? Olha, antes de você entrar, só se lembre de uma coisa: você vai esquecer. Você não vai lembrar de nada disso, dessa conversa, nada disso. Mas eu estarei contigo toda noite, quando fores dormir, no desdobramento, nós vamos encontrar. Combinado? Combinado. Mas lembre, você tem que estar aberto para me receber. Porque se você não tiver, eu não posso fazer nada. E a gente reencarna. A gente lembra? A gente vence. Por quê? Porque a gente se perde no meio do caminho. E aí o pai, que é seu vetor dele, se tornou um pai austero, um pai ruim, que não quer meu bem, que não me ama. Fui abandonado por... Sempre que eu quis fazer um negócio, ele não deixava, e ele ia se tornar austero. A mãe superprotetora, não posso fazer nada, que ela está aí sempre do meu lado, não me deixa eu fazer coisa nenhuma. Oh, que droga, não tem, que droga de pai, que droga de mãe. Eu sou um injustiçado, eu sou um falido. E encontra na sociedade o quê? Se o campo magnético dele, que vem do pensamento, ele se sente falido, fracassado, injustiçado, o que ele vai encontrar pela frente, gente? Pessoas que vão enxergá-lo assim. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não tenho essa energia, não adianta. O outro não vai me enxergar magneticamente como uma pessoa que eu quero que eles me vejam. Posso me arrumar, posso me produzir, se eu cara bombado, né, cheio de tanquinho, não furou que nem eu, né, todo riscado, bonitão e tal, mas ele não se sente assim. Ele está expondo algo que não está nele. Chico Xavier, o cara desse tamanho assim, né? Ele se dizia feio, ao ponto de falar: mas não, ô Chico, mano, tira essa peruca que está ridículo, me deixa assim. Eu quero ficar com a minha peruca, acabou. Ninguém é obrigado a ver minha cara feia. E um cara que hoje passou 100 anos, e ele é o que? Uma referência do Cristo ao nosso lado. E nós o amamos do jeito que ele é. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos amar, para que as pessoas nos amem. Se tem alguém que aqui que não se sente amado, que se sente rejeitado, que se sente a última bolacha do pacote toda quebrada, as pessoas vão nos enxergar assim. E não com os olhos falam assim: nossa, coitadinho, tadinho, pô, a pessoa tão, caramba, coitadinho, coitado. Pior coisa que existe é uma palavra assim: coitadinho, meu pai, isso dói demais. Por inconsciente.
Para o consciente, tá vendo? A pessoa, todo mundo me protege, mas o inconsciente fala, mas tu também, tu não serve para nada, meu, então coitado. E nós não somos. Nós somos seres divinos. Somos parte de Deus. Nós somos uma fagulha do Criador. Nós somos parte do todo. Não podemos esquecer disso. Jamais se achem coitados, jamais se achem fracassados, jamais se achem vítimas, porque nós não somos. Se nós nos acharmos isso, achamos Deus parte disso. Que Deus os abençoe. Que esta força desta casa que penetrou nesse momento no coração de cada um de vocês possa estender os seus lares. E você aí, que por algum motivo está querendo desistir da vida, lembre-se, só depende de você. Tudo já deu certo, desde que você queira que isso aconteça. Você é muito importante para Deus em primeiro lugar, para as forças que o universo e para você. Muito obrigado. Fique com Deus.